Olá meus amigos, nessa segunda-feira temos uma grade um pouco mais reduzida depois de um final de semana bastante agitado, principalmente com o fim do Campeonato Brasileiro, e essa semana já temos Liga dos Campeões e Mundial de Clubes, ou Copa Interclubes, né? Campeonato Interclubes, que agora dá para chamar os dois de Mundial, mas temos o Super Mundial de Clubes também acontecendo no ano que vem, mas nessa semana o Botafogo já enfrenta o Pachuca em direção, talvez, ao enfrentar o Al-Ahly e depois o Real Madrid. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir cumprir essa cartilha, né? Nessa segunda-feira nós temos na Premier League West Ham e Wolverhampton, temos na Itália Monza e Udinese e na Espanha Getafe e Espanyol. São os jogos que eu pretendo trabalhar nessa segunda. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 9 de dezembro. Vou começar esse planejamento tocando num assunto que eu vou tratar durante toda a semana, que é a questão da verificação de contas na Betfair. Estou coletando o feedback de vocês e já passei para a Betfair sobre a dificuldade de algumas pessoas que não têm o CPF no RG. Aqui no Brasil, antigamente, você tinha o RG sem o CPF, depois de um tempo você passou a ter o RG com o CPF e agora, se não me falha a memória, a partir de 2033, você não vai ter mais o RG, você só vai ter o CPF. Mas as pessoas que estão renovando, tirando, a partir de agora, se bobear, nem o RG vão ter mais. Então eu já passei todo esse feedback para a Betfair para que eles ajustem o processo de verificação. Está sendo exigido um documento RG com o CPF, o meu tem o CPF, o meu tem, mas o de algumas pessoas eu tive que renovar há 5 anos atrás por conta de uma perda de documento, mas para quem tem um documento antigo, tem RG sem CPF. E isso, óbvio, se a Betfair não aceita esse documento, isso é um problema porque aqui no Brasil tem documentos antigos, tem documentos mais novos e tem documentos que ainda estão por vir. Então, já passei esse feedback para eles, muito provavelmente eles vão rever essa questão. Se você tem o CPF no seu RG, faça o processo de verificação, tá? Principalmente quando chegar no seu e-mail. Vai ser muito simples, se você já tem, você não vai ter problema nenhum. Quem está tendo problema na verificação é quem tem um documento RG antigo, que não constava o CPF no documento, tá? Já passei esse feedback para eles e provavelmente eles vão tomar essa providência de alterar essa necessidade para pessoas específicas, tá bom? Vamos começar com Monza e Udinese. Vou ser sincero para vocês, a grade hoje é muito fraca. Não é muito, a gente já viu grades piores, a gente já viu grades no meio de uma data FIFA sem ter nenhuma grande competição acontecendo. Aqui a gente tem Premier League, La Liga, Série A, mas é uma grade de jogos com times mais difíceis de trabalhar. Por quê? A gente vai ter que coletar mais informação, porque não são equipes que a gente trabalha o tempo todo, pelo menos não da minha parte. Eu não trabalho o Monza toda semana, não trabalho o Getafe toda semana. Então vamos coletar o maior número de informações possíveis, tá? Para que a gente tenha pelo menos um cenário parecido ou próximo do que tende a acontecer no jogo. Primeiro, às 16h45, Monza e Udinese. As duas equipes estão vivendo uma fase horrorosa. A Udinese começou muito bem a competição e teve uma queda vertiginosa. E o Monza, normal, né? O Monza é um time ali de meio de tabela que essa temporada também não está vivendo um início tão bom. O Monza não vence um jogo há 7 partidas. E a Udinese não vence um jogo há 5 partidas. Então a gente está falando aqui de duas equipes com uma crise, uma mini crise. Por si só, já seria um jogo para a gente trabalhar apenas uma correção de preço. Esse é aquele tipo de jogo que, se você está estudando o mercado de exchange, de trade, é excelente, porque você não cria viés, você não vem enviesado pelo peso da camisa, pelo fator escudo, pelo fator sequência, não. Você simplesmente vai sentar a bunda na cadeira, deixar o jogo começar e deixar o jogo te mostrar qual é a melhor posição para você tomar. Na maioria das vezes aqui, com o cenário parelho, estar contra a pior equipe em campo naquele momento. É o que eu costumo fazer e provavelmente é o que eu vou fazer. Vamos buscar só um pouquinho de informação para ver se tem um pouquinho de complemento. Olha só, o Monza ainda não venceu nenhuma partida dentro de casa. Primeira informação. Não é uma equipe com iniciativa, não sai tanto na frente do placar. Aconteceu em 1 dos últimos 7 jogos. Então é fraco na questão de iniciativa. Sofreu gol em todos os jogos. Mas é um time que sofre muitos gols? Não. Média de 1,29. Então sofre com frequência. É uma tendência que ele sofra gol, mas ele não sofre tantos gols assim. Dá até para ver aqui, ó, quantos gols ele sofreu. Aqui, ó, gols sofridos em casa. Mais de 1,5 gols em 28%. Mais de 2,5 gols nenhuma vez. Então ele sofreu no máximo
2 gols, tá? 2 gols. Ok, então temos essa informação. A Udinese é uma equipe que já sai mais na frente do placar, que falha menos em marcar e que também não deixou de sofrer. Então temos um jogo aqui de duas equipes que sofreram em todos os jogos. Mas a Udinese tem mais iniciativa e marca com mais frequência, certo? Na questão de aproveitamento de finalizações, são duas equipes ruins. Precisam de mais de 4 pontos. Aqui do lado da Udinese, 4.2, né? Então precisam de mais de 4 finalizações no alvo para poder marcar um gol. O Monza não venceu nenhum primeiro tempo, tem um alto número de derrotas na primeira etapa e tem o dobro de gols sofridos em relação a gols marcados. A Udinese até chegou a vencer o primeiro tempo, mas também tem um dobro de gols sofridos em relação aos gols marcados. No segundo tempo, o Monza continua sem vencer, mas reduz o número de derrotas. Já a Udinese continua tendo o mesmo número de vitórias, praticamente, mas aumenta o número de gols sofridos e marcados. Então a Udinese é um time ligeiramente mais over do que o Monza, tá? 86% dos jogos da Udinese são over 1,5, 57% dos jogos do Monza com over 1,5. A maioria dos gols sofridos do Monza são final do primeiro tempo e final do segundo. E a maioria dos gols marcados, principalmente no final do primeiro tempo. A Udinese sofre com muita frequência no comecinho do segundo tempo. Pô, os jogadores vêm com uma ideia já do vestiário, pumba, gol dos caras. E aí, na maioria das vezes, desmonta todo o esquema, né? E também costuma marcar bem dividido aqui, mas a maioria das vezes, meio do primeiro tempo, final do segundo. Do que a gente conseguiu tirar de informação, dá para entender que são defesas frágeis, mas que não sofrem tantos gols assim. Então não dá para esperar também um 3-3 e um 4-4, pelo menos não todo jogo. Nas últimas vezes que eles se enfrentaram, das últimas 3 vezes, 3 empates, 0-0, 1-1, 2-2. Você vê que foi diminuindo, né? 2-2 em 2023, depois 1-1, 23-24 e depois na temporada 23-24 no final também, na casa da Udinese 0-0. Foi reduzindo o número de gols. Antigamente teve aqui um 3-2 na Copa Itália, mas era jogo único, e um 2-1. Eu até consigo criar uma expectativa nesse jogo para 2 gols, mas eu não compro esse risco com uma odd de 1,44. Essa odd tem que ser um pouco mais elevada para mim, tá? Por que eu penso nesse cenário de 2 gols? Porque as duas equipes sofreram em todos os jogos. E a Udinese puxa esse jogo um pouquinho mais over do que o Monza, tá? Criar viés para uma das duas equipes eu não consigo. Também não gosto de pensar no cenário de ambas marcam, porque o Monza falhou em marcar em quase 50% dos jogos. Então eu vou ficar num cenário mais de live, né, de correção de preço. Dentro de casa, nos últimos jogos, o Monza sofreu de todo mundo, mas só conseguiu marcar contra Venezia e Roma. Fora de casa, a Udinese sofreu de todo mundo e só não marcou contra o Milan. Então a Udinese realmente puxa esse jogo mais para um cenário over goals. Getafe e Espanhol, aqui La Liga, que nós temos um claro favorito em campo, já é diferente desse último jogo. E aqui nós temos um Getafe que dentro de casa se destaca bem mais do que a equipe do Espanhol fora. A equipe do Espanhol fora de casa é o pior visitante da La Liga, com 6 derrotas em 7 jogos e apenas 4 gols marcados, 17 gols sofridos. O time do Getafe, apesar no global eles estarem com a mesma pontuação, o Getafe em casa só perdeu uma partida. Tem pouquíssimos gols sofridos e 7 gols marcados. Também não é uma quantidade de gols tão grande, tá? Mas é um time mais sólido. E isso fez com que o mercado comprasse esse favoritismo. Olha só, é um Getafe que dentro de casa só perdeu uma partida, venceu 2 e empatou 5. Não tem uma iniciativa tão grande, mas é o suficiente para ser maior do que o Espanhol. Não sofre gol com frequência, metade dos jogos apenas ele sofreu gol, mas também tem dificuldade de marcar. Então é um cobertor curto, né? Tem uma defesa sólida, mas um ataque frágil. O Espanhol não venceu nenhuma fora, tomou 17 gols fora de casa, uma média de quase 2,5 por jogo, falha em marcar com bastante frequência e não saiu tanto na frente do placar. Só que a quantidade de gols marcados pelo Espanhol é muito próxima da quantidade de gols marcados pelo Getafe. Então eu não consigo criar aqui uma expectativa de jogo over se o Getafe não estiver na frente do placar. O que me faria acreditar num jogo mais over seria o Getafe na frente com o Espanhol em desespero partindo para cima. Aí pode ser um cenário interessante no ao vivo. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é: essa cotação de 1,80 de uma equipe que marcou apenas 7 gols na competição é o suficiente para essa defesa que sofreu 17 gols, 10 gols a mais? O desempenho do Espanhol fora de casa, sem nenhuma vitória, é o suficiente para colocar essa cotação do Getafe a 1,80? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas ainda assim, eu não trabalharia a favor do Getafe a qualquer preço. Porque o Getafe fazer um gol é um parto. É uma equipe que marca menos do que um gol por jogo. Então, se eu sou um favorito,
que não marca nenhum gol por jogo e precisa de mais de 4.7 finalizações para marcar um tento, sinceramente, eu não sou tão confiável assim. Então eu vou tomar um pouco de cuidado para pegar essa cotação do Getafe a qualquer preço. Para mim é um favorito que pode se complicar. Ah, Theo, mas o espanhol começou muito mal, tomou um gol logo cedo. Beleza, paciência. Aí dá para ficar de olho no mercado de gols. Ou, se o Getafe estiver martelando no segundo tempo, vamos ver, ó, aqui, ó. Os momentos onde o Getafe mais marcam gols são nos finais de jogo. Então, se ele marca mais no final de jogo, você pode pegar essa cotação mais elevada, se o espanhol conseguir se segurar. O problema é que o espanhol sofre muitos gols no meio do primeiro tempo. Então pode ser que chegue lá no segundo tempo o espanhol já esteja perdendo o jogo. Mas ainda assim, pela fragilidade ofensiva do Getafe, eu não pegaria essa cotação a qualquer preço. Se você for um punter, dá para tentar buscar num preço mais elevado. Se você é um trader por aqui, é um jogo de correção de preço, né? Porque o espanhol pode surpreender, pode começar muito bem, pode fazer com que a cotação do Getafe suba. Então, trabalha ao vivo esse jogo, mas a questão de expectativa over passa muito pelo cenário de um Getafe na frente. Olha os últimos jogos entre eles, ó. 1-0, 1-0, 2-1. O espanhol venceu o Getafe da última vez que visitou o time do Getafe. Aí teve um 2-0, 2-1, 0-0, 1-1, 1-1. No máximo um cenário de 3 gols. Então eu não vou ficar de olho em over nessa partida aqui. Para finalizar, às 5 horas também, West Ham e Wolverhampton. Aqui a gente tem uma liquidez muito maior do que os outros dois jogos. Inclusive, não vou julgar você se você só fizer esse jogo aqui. E temos mais um favorito claro nessa rodada. O time do West Ham não vem bem em casa. Ele chegou a esboçar uma reação, né? Ele começou com 3 derrotas consecutivas, venceu 2, empatou 1 e depois voltou a perder. Só que eu sempre gosto de mergulhar um pouco mais na informação. Essas derrotas do West Ham foram para equipes grandes ou equipes chatas de se enfrentar. Se não me falha a memória, o West Ham perdeu para o Aston Villa na estreia da competição, depois perdeu para o Manchester City, depois perdeu para o Chelsea e agora perdeu para o Arsenal por 5-2. E aí eu pergunto para você o seguinte, se essas partidas fossem salteadas, sei lá, aconteceu um jogo agora na primeira rodada, depois um jogo na 10ª, outro jogo na 16ª, outro jogo na 20ª e outro jogo na 30ª. Essas derrotas seriam normais. Só que aconteceu do West Ham pegar esses times fortes logo nos primeiros 8 jogos em casa, que proporcionou 4 derrotas. O Aston Villa é um excelente time, o City, naquele momento, era um excelente time, mais confiável, o Chelsea está vivendo um bom momento, e o Arsenal é candidato ao título junto com o Liverpool, né? Então, são derrotas normais. Eu não vou criticar o West Ham por conta disso. As vitórias, venceu o United, o Ipswich e empatou com o Everton. O Wolverhampton, vamos dar uma olhada também nas derrotas do Wolverhampton fora de casa. Perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Brentford e perdeu agora para o Everton. Então já são equipes, tirando o Aston Villa, você tem equipes ali mais próximas do seu objetivo. O Everton, tomar uma goleada do Everton fora, poxa, é um cenário ruim. É um cenário ruim. Deixa eu ver se esse jogo foi, por acaso, com um cartão vermelho para o Wolverhampton. Às vezes pode ter acontecido de tomar um cartão vermelho, de estar jogando mal. Não, não foi. Olha só, o Everton não sufocou o jogo inteiro, mas deu uma goleada de 4-0, teve 2 gols contra, mas não foi. O Wolves pelo menos perdeu aqui para o Brentford, nada de cartão vermelho, foi um jogo muito over. Então dá para perceber que jogos que ele perde fora tem sido mais aberto. Vamos pegar mais uma derrota aqui fora de casa, ó. Aston Villa também, um jogo aberto, 3-1. Então dá para criar esse tipo de expectativa, né? O Wolverhampton atrás do placar, é um time que se esforça, que vai para cima e que cede espaço. Pelo menos essa informação. Vamos lá. O time do West Ham não tem uma iniciativa tão grande, mas o Wolverhampton tem uma pior, né? Não sai tanto na frente. As duas equipes falham pouco em marcar, a média de gols é parecida, porém o Wolverhampton não deixou de sofrer em nenhum jogo e tem uma média de mais de 2,5 gols sofridos por jogo. As duas equipes com média de mais de 2 gols sofridos por jogo. Então me parece um cenário mais over, tá? Não duvido de um jogo com um over 2,5 aqui. Mas vamos dar uma olhada. O ambas marcam aconteceu em mais de 70% das duas equipes. Também é um cenário plausível, só que é uma cotação ruim. Dá para pensar numa cotação mais elevada. O Wolverhampton, apesar de ter uma campanha pior fora de casa, tem um aproveitamento melhor na finalização. O primeiro tempo é extremamente parelho, inclusive com as duas equipes sofrendo mais gols, o dobro praticamente de gols, do que marca. E o segundo tempo também é muito próximo. A diferença é que o time do West Ham marca menos e também sofre menos. Mas não dá para elogiar por aqui, tá? Os dois times puxam esse jogo para um overgoals, né? Um cenário de overgoals. 86% dos jogos do West Ham em casa com pelo menos 3 gols e 71% dos jogos do Wolves fora de casa também com pelo menos 3 gols. Maioria dos gols marcados pelo time do West Ham. Final do primeiro tempo, meio do segundo. E é um time que distribui muito bem os gols sofridos, principalmente nos primeiros 15 minutos. Para você, então, que vai trabalhar uma correção de preço, pode ser um jogo interessante, tá?
tá? Deixa eu colocar aqui. Já o Wolverhampton, 45% dos gols marcados são no final do jogo. Uma equipe que é agressiva, na maioria das vezes fora de casa está perdendo o jogo, está indo para cima com tudo. E óbvio, deixa espaço também. E é uma equipe que marca também com frequência no início, aonde o West Ham costuma sofrer com alguma frequência, tá? Então eu penso muito mais um cenário de jogo over, e se eu tenho um cenário de jogo over, eu vou contestar um pouquinho essa cotação do West Ham, tá? Para mim é um favorito que pode se complicar. Eu sei que a gente deu um peso para as derrotas do West Ham, Aston Villa, Manchester City, Chelsea e Arsenal, mas o Wolverhampton marca com frequência fora de casa, também tem uma defesa frágil o West Ham, e se você é um Panther, eu não conseguiria te convencer a apostar a favor do West Ham de qualquer maneira, com o olho fechado, porque defensivamente não é um time confiável. Tem sofrido gol com muita frequência. Nos últimos jogos em casa, mesmo quando vence, sofreu pro Ipswich, sofreu pro United, só não sofreu pro Everton e aí também não marcou. Então, quer trabalhar a favor do West Ham? Tá confiante? Tenta buscar uma cotação mais elevada, mas eu não duvido de um jogo mais aberto. Nos últimos jogos entre eles, 3-1, 2-1, 3-0, 1-0, 2-0, 1-0, 1-0. O cenário under foi aqui de 23 para baixo, né? Mas nos últimos jogos, pelo menos 3 gols. E no último jogo, 4 gols e até com ambas marcas, tá? Não pegaria esse ambas abaixo de 2. Essa cotação de 1,53 é muito ruim. Mas se for uma cotação mais elevada, acho que vale a pena, tá? Todos esses 3 jogos eu trabalharia ao vivo. Não criaria viés em nenhuma equipe. A gente não conseguiu ter um convencimento de nenhuma equipe por aqui, tá? À noite você tem a opção de fazer o Campeonato Argentino. São jogos complementares, a partir das 5 horas. Vou deixar linkado aqui no Radar Esportivo todos esses jogos que a gente comentou. Aqui embaixo também um espaço para você me ajudar com informações, complementos e dúvidas. Já passei para a Betfair, como eu falei para vocês, essa informação sobre o RG. Muita gente deixando feedback aqui, muito obrigado. Já passei esses prints, esses comentários todos para eles. Tenho certeza que isso vai se resolver em breve. E eu vejo vocês amanhã para a gente falar sobre Champions e já começar a falar sobre Mundial de Clubes do Botafogo, né? Apesar de ser Copa Intercontinental, vamos chamar de Mundial sim, porque o Real Madrid está na final, né? E o Botafogo vai tentar enfrentar essa grande equipe, mas vai precisar passar pelo Pachuca e pelo Al-Ahly, um dos principais times do Egito. Vamos ver se o Botafogo vai conseguir chegar para enfrentar o Al-Ahly também. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital, do seu emocional. E até amanhã.